partiu. Já é a 7ª porção semanal desse ano. Essa paraxá vai de Gênesis 28:10 a 32:2. A Haftará é Oséias 11:7 a 14:10. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 12:1 a 50. Eu quero começar hoje perguntando assim, que amor é este? Que amor é este? Ele ama e nós nem sabíamos que ele nos amava. Que amor é este? Veja em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volto a repetir, que amor é este? E Yeshua, o Filho de Deus, amou a nós com o mesmo amor de seu Pai. Veja lá em João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha, que amor, hein? Que amor do Pai e que amor do Filho. Como o Pai e o Filho nos amam. E o interessante é que a gente não sabia disso, e muita gente continua sem saber que Deus e seu Filho nos amam. E de tal maneira que às vezes é até incompreensível o amor que Deus tem por nós. Agora, quem são esses amigos, não é? Lá de João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem é esses amigos que Yeshua até entregou sua vida por ele? Quem são? Você sabe? Hein? Olha só, o amor do Pai e do Filho é direcionado a esses amigos. E quem são esses amigos? Veja lá em João 15:14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eita, esses são os amigos. Esses são aqueles que o amor de Deus e o amor de seu Filho é lançado sobre eles. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são amigos de Yeshua. Os amigos de Yeshua são os que chamamos de igreja verdadeira. Aqueles que com perseverança fazem o que ele manda. Aqueles que buscam compreender nas escrituras sagradas a vontade de Deus e a vontade de seu Filho, e com perseverança eles buscam cumprir. Esses são os amigos. É por esses que Deus ama. É por esses que Yeshua entregou a sua vida, não é? Os amigos de Yeshua. E uma das coisas que o Pai e Yeshua manda a gente fazer está lá em Efésios 4:25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Machia amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Hoje, eu não vou falar da paraxá, mas eu vou falar de um assunto que parece que as pessoas às vezes não compreendem muito. E essa semana eu ouvi um pastor falando e veio no meu coração, fala sobre isso, porque é uma confusão dentro da igreja a respeito desse assunto, né? Então, por isso que eu comecei, que amor é esse? Porque na realidade envolve também o amor, não é? E aqueles que amam a Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Está escrito isso, né? Aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade, não é? É aquele que cumpre os meus mandamentos.
É assim que está escrito, não é? E Efésios 4:25 é um mandamento. Ó, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Machia amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, isso aí não é se você quiser, isso é um mandamento para os amigos, para aqueles que obedecem e que querem fazer a vontade de Deus. No casamento, temos que amar as nossas esposas exatamente como Yeshua ama a igreja. E me veio uma pergunta no coração esses dias. Como é então o amor de Machia? Porque o parâmetro do meu amor pela minha esposa tem que ser o amor de Yeshua. Então, eu tenho que entender qual é o parâmetro desse amor. Pelo menos eu me perguntei. Eu tenho que saber como é esse amor para que eu possa amar a minha esposa como Yeshua amou a igreja. Então a pergunta agora é: como é o amor de Machia? Você já parou para pensar nisso? Como é o amor de Machia? Ele não se preocupou com a vida dele. Primeira coisa que um amor de Yeshua não é egoísta. Não é verdade? Nós, quando somos jovens, nós procuramos pessoas que nós gostamos, pessoas que nós achamos bonitas. Então isso é egocêntrico, né? Agora o amor de Yeshua não é. Ele não procurou pessoas que ele achava bonitas. Ele não procurou pessoas segundo o padrão dele. Ele amou o homem e entregou sua vida por amor a cada um de nós. Ele não viu se você é preto, se você é branco, se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, se é rico ou se é pobre. Não é um amor egocentrista. Não é um amor para ele, mas o amor de Cristo é um amor para o outro. A preocupação dele é o outro, não é ele próprio. Amém? E nós temos um amor muito egocentrista. A gente ama porque acha bonito, a gente ama por causa da posição, a gente ama porque é rico, a gente ama. Então, é aquilo que a gente acha é que leva a amar o outro. O amor de Cristo não é assim, não. Eu fiquei meditando nisso. Agora, ele é um amor também perseverante. É só você ver em João 13:1. Antes da festa de Pêssar, sabendo Yeshua que era achada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus amigos, né, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ó, os amou até o fim. Um amor que persevera. É um amor que não para. É um amor que não acaba. Por isso está escrito na palavra de Deus que o amor é eterno. Então, maridos, como nós devemos amar nossas mulheres? Com amor constante. Não é? Porque o amor de Yeshua é um amor que persevera, que tem constância. Então, não é amar até chegar o primeiro problema. Chegou o primeiro problema, faz o quê? Acabou o amor. Não é um amor porque tem dinheiro ou não tem dinheiro. Faltou dinheiro, acabou o amor. Já ouvi falar isso até dentro da própria igreja. Não é esse amor que acaba porque não tem dinheiro ou porque tem dinheiro ama que Deus quer no nosso coração. Esse é um amor mundano. Esse é um amor sem valor algum diante de Deus. O amor de Deus é um amor que persevera, que permanece. Não importa o estado em que a pessoa esteja, o ser amado esteja. Porque senão, Yeshua não ia morrer por nós. Porque esse verdadeiro amor, ele morreu, a gente estava no pecado. Nenhum de nós sabia que Yeshua estava amando a gente, sabia? E muitos de nós até zombavam. É ou não é? Quem já zombou? Eu já. Graças a Deus, meu irmão. Mas eu já zombei. Já zombei dos crentes, achava
careta, etc, etc, perdendo tempo. E, no entanto, Deus me amava, Yeshua me amou, e eu nem sabia disso. E o amor dele foi perseverante na minha vida, porque ainda que eu o rejeitei, ele não me rejeitou. Então é um amor que persevera, é um amor que permanece. Não é um amor porque acabou, porque teve problema, ou porque teve rugas, ou amor até a beleza que desaparecer, porque a beleza desaparece, não é? A beleza desaparece. Então a pessoa ama até a beleza desaparecer, aí vai buscar outro. Isso não é amor. Ou amar até que tenha o primeiro aborrecimento, ou amar até que apareça uma pessoa mais bonita, segundo conceitos pessoais. Ah, essa aqui é mais bonita, aí deixa de amar um, ama a outra. Isso não é amor. Isso é pecado. O amor de Cristo é perseverante, é amar até o fim. É perseverar no amor. Casamento não é um contrato de risco, como nós temos visto aí, né? É assim, ó, eu caso, se der certo, tudo bem, se não der, eu saio fora. Não é assim? Hein? Não é assim que a gente ouve? Né? Como deixando a porta da cozinha aberta. Se der errado, você sai pela porta da cozinha. Não é? Casamento não é um contrato de risco. Não vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu pulo fora. Não é assim que tá? E pior que até dentro da igreja está assim. O mundo é que faz assim. Mas entre os amigos de Yeshua é amar até o fim. Você não fica falando que quer fazer a vontade de Deus, então você tem que amar a tua esposa, amar o teu marido até o fim. Segunda característica do amor de Yeshua é um amor sacrificial. Yeshua morreu pelos seus amigos, a si mesmo se entregou pela igreja. Não é amante de si mesmo, não é um que amou e tomou proveito daquelas pessoas em que ele direcionou o amor. Não, ele não tomou proveito das pessoas, ele entregou a vida dele por amor àquelas pessoas. É um amor de sacrifício, é um amor sacrificial. Como já falei, não é um amor egocentrista, que coloca o próprio ego ou interesse pessoal acima dos interesses do ser amado. E o interessante que a gente precisa ter cuidado é que a própria igreja, nós, amigos de Yeshua, às vezes estamos solteiros e queremos casar, não tem nada de errado nisso. Mas aí você vai em busca de uma pessoa que você acha bonita. Você está querendo satisfazer o seu ego. É ou não é? Hein, gente? É isso. E às vezes não dá certo, né? Porque, óbvio, você está querendo satisfazer o seu ego. O amor, ele serve o ser amado. O amor, ele quer servir. O amor é doador. Então, isso não é amor. Quando eu estou buscando alguém e só caso com aquela que for segundo o meu padrão. Aí eu estou querendo fazer a minha vontade. Então não é amor. Porque amor, ele é de dentro para fora. Ele serve. Yeshua serviu com a sua própria vida aqueles que ele amou. Então o amor dele não é um amor egocentrista. Ele coloca as pessoas que ele ama em primeiro lugar. Ele se colocou abaixo de nós, porque ele entregou a vida por amor a nós. Ele centraliza o seu amor naquele que ele ama. Veja Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Machia morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó, a gente nem sabia que ele amava a gente. Mesmo assim, ele amou. Mesmo assim, ele te amou. Você não prestava, mas mesmo assim, ele te amou. Não é verdade?
Ele não amou seus amigos e explorou seus amigos. Ele se entregou por amor a eles, se doou por eles em favor deles, em troca de coisa nenhuma. Porque a gente pode até negá-lo. E se a gente aceitá-lo, o que ele ganha? Hein? Quem ganha somos nós. Então o amor dele só trouxe benefício para nós. Não é um amor que busca benefício para si mesmo. É um amor que dá aquilo que tem. É um amor que oferece aquilo que tem para o ser que ama. Olha a diferença. Ele doou a vida dele. Ele amou seus amigos mais do que a sua própria vida. Olha que coisa, gente. Outra característica do amor de Yeshua, que é um amor santificador. É tão bom sentir o amor dele em nós, que a gente se separa para ele, de vontade própria. A gente quer servi-lo. Porque a gente nunca viu um amor desse. Por isso que eu perguntei que amor é esse. Nós nunca experimentamos um amor tão profundo, tão doador e por si mesmo santificador, porque ele nos ama tanto que até nos constrange. Que a gente diz assim, poxa, como que alguém pode me amar tanto assim? Sendo eu esse negócio que sou. Como que ele pode me amar? Mas ele me ama tanto que ele me deixa constrangido e me separa, me santifica para ele mesmo. Por isso que a Bíblia está dizendo, com laços de amor os lacei. É profundo o amor dele. Ele amou seus amigos para santificá-los, separá-los para ele. Veja em Efésios 5, de 25 a 27. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Machia amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Às vezes as pessoas mistificam muito a palavra santo. Santificado é separado. E ele nos separa para ele mesmo por amor. Por isso que ele é chamado pastor, porque ele vai pegar você por amor, ele vai limpar você, ele vai tirar todos os carrapichos, todas as feridas, ele vai te alimentar, ele vai te abraçar, ele vai aconchegar você, guardar você e proteger você de todos os animais que querem destruir tua vida. É tremendo esse amor. E ele nunca mais te esquece. Por isso o amor dele é tão grande que você mesmo quer se separar para ele. Para entendermos melhor o que é a fim de a santificar, vou só explicar com o que um pastor uma vez falou. Imagina uma mulher casada, ela nunca é amada por seu marido, não é elogiada por ele, é sempre tratada asperamente, nunca recebe carinho, o marido não a valoriza, não a reconhece como uma pessoa importante em sua vida. Imagina, tá cheio, né? Essa mulher afetivamente fica carente. Ela se sente mal. Pois ela de fato não é amada. Aí é coberta de elogios na rua, no trabalho. Muito embora nem todos os elogios sejam sinceros. Mas imagina, a pessoa carente, o marido maltratando, aí a pessoa começa a receber elogios na rua, no trabalho, tudo ao contrário daquilo que o marido fala. Ela está carente e a possibilidade dessa mulher ceder a uma sedução desta é grande. Se ela fosse verdadeiramente amada pelo seu marido, como Machia amou a igreja,
ama a igreja, ela não cederia a esses elogios, ela diria: eu já sou amada, eu, é, eu já sou amada, cuidada, respeitada. Então ela se separa para o seu marido. Isso é a santificação. É nesse sentido que o amor do marido santifica a sua esposa para ele. E aí muitos perguntam se o casamento é assim, como eu estou dizendo, então por que tem divórcio? Mas na verdade eu queria falar era disso, de divórcio. Não é? Se o amor se o casamento em Cristo é tão belo, por que Moisés deu a carta de divórcio? Não é? Aí a pergunta que fica sempre é: pode divorciar ou não pode divorciar? Uma pergunta, né? Muita gente faz. Muitas pessoas estão divorciando e dizendo assim: ah, Deus me quer feliz. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Primeiro temos que entender que não se pode divorciar por qualquer motivo. Você é amigo de Machia? É? Aquele amor? Então você tem que obedecer a ele. O casamento não pode ser desfeito por qualquer motivo. E hoje existem motivos que você nem acredita. Motivos até infantis. Ah, eu chego em casa, minha esposa está zangada. Ah, eu casei com uma pessoa, agora ela é outra. Ah, ela não quer fazer o que eu quero. Eu já ouvi cada uma. É só a misericórdia. Primeiro temos que entender que não se pode divorciar por qualquer motivo. Veja no que os fariseus queriam experimentar Yeshua. A gente tem que prestar atenção em tudo que a palavra fala. E se eles estavam experimentando, é porque eles queriam enrolar, enganar, pegar Yeshua pelo pé, pegar Yeshua no erro. Veja lá em Mateus 19:3. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, eles queriam pegar ele no erro, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta atual, né? Porque o que eu tenho visto de separação no mundo e na igreja é muita coisa, não é? É claro que Yeshua não cai na armadilha deles. Quando alguém vinha para pegar Yeshua, vamos dizer assim, no contrapé, ele devolvia a pergunta para eles. Então, Yeshua, em sua resposta, vai perguntar também. Amém? Veja, em Mateus 19, de 4-6. Respondeu-lhe Yeshua: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, na verdade aqui é macho e fêmea, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você percebeu? Os fariseus perguntaram uma coisa, e Yeshua falou de outra, e lançou uma pergunta e falou de outra coisa. Você percebeu isso? Ou você não está atento? Você tem que perceber que os fariseus perguntam sobre divórcio, mas a resposta à pergunta de Yeshua é sobre casamento. Interessante, né? Às vezes as pessoas perguntam para nós: pode divorciar? Aí o cara fica: o divórcio isso, o divórcio aquilo. Não, Yeshua não fez isso. Yeshua falou do casamento e lançou uma pergunta sobre eles. Então, para você entender o que Yeshua respondeu aos fariseus, que ele responde sobre o casamento, era sinal de que eles já não sabiam mais o que era um casamento diante de Deus. Coisa que a igreja hoje também não sabe. Yeshua, nesse texto aqui, respondeu exatamente o que é um casamento diante de Deus. Precisa se refletir nisso que ele respondeu. Por isso que tem muito divórcio, até dentro da igreja as pessoas não leem, não param para pensar, não meditam naquilo que Yeshua está falando, e por isso deixam passar um monte de coisa que deveria
ser entendida para curar o coração de cada um de nós. Eu preciso aprender a refletir o que é o casamento. E o que é o casamento está nesse texto aqui, gente. Vamos ver com mais vagar. Amém? Olha o que Yeshua fala do casamento. O casamento é heterossexual. Primeira coisa que ele fala. Ó, quer ver, ó? Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, macho e fêmea, e que os ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Logo, não existe casamento entre homem e homem, nem casamento entre mulher e mulher. Casamento é heterossexual. O resto, diante de Deus, não é casamento. É Yeshua que está falando. Se nós seguimos o que Yeshua fala, se somos amigos dele, é assim que nós temos que entender. E é assim que temos que viver. Casamento é heterossexual. A primeira coisa que ele fala aqui. Você sabe por que é a primeira coisa que ele está falando, né? Que ele sabe o que iria acontecer no mundo. Amém? Então não existe casamento entre homem e homem ou mulher a mulher. Não é de Deus isso. Não é. Não adianta querer, porque não é. Amém? Segunda coisa, casamento é monogâmico. Olha o que o Criador fala. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Ó, casamento é heterossexual, casamento é monogâmico. Não é se unir às suas mulheres. Ou não é também mulher unir a seus homens. Não. Vai se unir à sua mulher. Interessante que ele fala que é sua. Ó, tem que prestar atenção nisso. Não é qualquer uma. É a sua. O cara casa, separa, casa, separa, casa, separa. Qual é a mulher dele? É isso que aquela moça lá no tanque falou com Yeshua. Yeshua confirmou. Você tem mesmo. Mas nenhum deles é seu marido. Aí, ó. Porque ele está falando se unirá a sua. Se ela tinha vários maridos, nenhum deles é dela. Então pode casar 10 vezes que nenhum das pessoas casadas pertence àquela pessoa. Porque o Criador diz, unir-se-á a sua mulher. Então o casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico. Amém? Os dois, homem e mulher, se tornam uma só carne, como Yeshua disse. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Ou seja, a relação sexual entre marido e mulher é aprovada e, presta atenção, e querida por Deus. Querida, Ele quer que tenha. Pode parecer estranho isso, mas não é não. Quem criou o sexo foi Deus. Mas Ele criou o sexo entre o marido e sua mulher. Ele quer isso, Ele gosta disso. Tanto é que Ele falou no princípio o quê? Crescei-vos e multiplicai-vos. Como é que a gente cresceria e multiplicava? E lembra de uma coisa, Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou Adão e algumas mulheres, foi? Não. Ele criou Adão e Eva. E Yeshua está falando, no princípio, não foi assim como vocês estão fazendo. E o interessante, você precisa perceber o seguinte, no princípio não tinha divórcio. Aí, ó. Aí você vai entender uma coisa. Tanto homem ter várias mulheres como mulher ter vários homens é fora do padrão em que Deus criou o homem. Casamento é monogâmico. Os dois, homem e mulher, se tornam uma só carne, como Yeshua disse, não é? Ou seja, a relação sexual entre marido e mulher é aprovada e é querida por Deus. Foi Ele em quem criou assim. O casamento agora também é indissolúvel. É indissolúvel. Pois Yeshua disse assim, ó, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ó,
Casamento é indissolúvel. Ou seja, não pode desfazer, porque é pecado diante de Deus. Então os fariseus replicam com outra pergunta. Eles também são espertinhos. Eles perguntam em Mateus 19:7. Responderam-lhe, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles queriam pegar Yeshua, né? Os fariseus fazem essa pergunta por causa do texto lá em Devarim 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça, presta atenção, graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Bom, os fariseus não estavam entendendo esse texto, como muita gente da igreja também não entende. Porque quando Deus está falando, se um homem não achar graça aos seus olhos, às vezes as pessoas pensam que o cara vai olhar e achar bonito ou achar feio. Não é isso. O que é graça diante de Deus? O que Moisés achou graça diante de Deus? Porque andava segundo os mandamentos de Deus. Por isso Deus achou graça diante dele. Então, o que é uma mulher achar graça diante do marido? É honrar seu marido, andar respeitando seu marido, andar obedecendo os mandamentos de Deus. Então, aí o marido acha graça nela. Mas as pessoas interpretam isso como se fosse achar bonita, graciosa, no sentido de beleza. E por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, prostituição, andando com muitos outros homens. Então ele tem direito. Não é por qualquer maneira, tendo relação com outros. É isso que a palavra está dizendo. Eles não entenderam isso e as pessoas não estão entendendo. Com a resposta de Yeshua, que veremos a essa pergunta dos fariseus, podemos concluir que os fariseus não compreenderam o que Moisés falou, ou não entenderam nada de Moisés. E acharam que, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, fosse uma autorização para divorciar por qualquer motivo. E é isso que nós vemos hoje, até dentro da igreja. Então Yeshua responde, veja em Mateus 19:8. Disse ele, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o... Que princípio é esse? Gênesis, Bereshit, Bará, Elohim, e disse Deus, haja luz, houve luz, e Deus, façamos um homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Deus criou o macho e a fêmea do homem, mas não criou o divórcio. No princípio não foi assim. A carta de divórcio vem depois, porque Deus não criou um homem assim. Agora, olha só, disse-lhe ele, pela dureza de vossos corações, ou seja, Deus instituiu o casamento no princípio da criação, mas não instituiu o divórcio no princípio. Ele não fez isso. Ele não fez Adão e Eva para se separarem. E se nós andávamos em santidade naquele período, ninguém se separava, juntava a sua mulher e ia embora. E é assim que nós, amigos de Yeshua, temos que andar. Foi só depois do pecado e por causa do pecado, porque é o pecado que endurece o coração do homem, não é? Não é o pecado? Então, foi por causa da dureza dos vossos corações. Foi por causa do pecado. Amém? Que foi dado o divórcio. Porque o coração do homem ficou endurecido. Por isso que Deus fala lá, quando ele vai fazer a segunda aliança com o homem, ele diz o quê? Tirarei o coração de pedra, meterei um coração de carne. Por quê? O pecado petrificou o coração do homem, endureceu o coração do homem.
O homem ficou com o coração endurecido e aí ele não consegue, sabe fazer o quê? Perdoar. Ele não consegue. Para ele é um absurdo, é ou não é? É difícil. É ou não é? Isso é o pecado. Então, por causa do pecado, por causa da dureza do coração do homem, é que Deus permitiu Moisés instituir o divórcio. Logo, o divórcio não existiu no princípio da criação. Divórcio só existe por causa do pecado. E o que é dureza de coração? Incapacidade de perdoar. Você não perdoa. Gente, tem gente que morre sem perdoar, sem conseguir perdoar. Eu já ouvi muito dentro da igreja assim, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui, então não perdoou. Imagine Yeshua falar assim, eu te perdoo, mas você é lá no inferno e eu aqui. Fala sério, gente. Se eu digo que eu perdoei a pessoa lá e eu aqui, é porque eu não perdoei. Amém? Logo, o divórcio não existiu no princípio da criação, você pode ter certeza disso. Agora, Yeshua completa sua resposta aos fariseus, dando uma das condições, ou um dos motivos legais perante Deus que permite o divórcio. Que motivo é esse? Vamos ver. Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha que coisa. Está cheio de gente em adultério dentro da igreja? Tá. Ou seja, se houver relações sexuais ilícitas, porque a gente pode dizer relações sexuais ilícitas porque o adultério é uma relação sexual ilícita. Então, existe relação, se a gente falar relação sexual ilícita, a gente está correto, porque existe a relação homossexual ilícita também. Amém? Então, isso também Deus não aceita. Tá? Por parte de um dos cônjuges. A parte traída pode ter o divórcio legítimo, e se pode ter divórcio legítimo, aí pode ter novo casamento legítimo também. É isso que está escrito na palavra. A outra condição ou outro motivo que permite o divórcio legal, de acordo com a lei de Deus, Paulo tratou disso. Paulo tratou, quer ver? 1 Coríntios 7, de 12 a 15. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. Amém? E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Eu já vi pessoas se separando porque se converteram e o outro não se converteu. Isso não é de Deus. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. Olha só, isso é sério, gente. Se a mulher se comportar segundo aquilo que Deus quer, ela vai santificar esse marido. E vice-versa. Se um marido crente andar segundo a vontade de Yeshua, segundo a vontade de Deus, ele vai santificar a sua mulher incrédula. Vai separar ela para ele, vai separar ele para ela. Mas tem que ter um comportamento segundo aquilo que Deus mandou. E não é isso que a gente vê. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificado pelo marido crente. Agora eu pergunto para você, o que é santificar? Nós já falamos, demos até o exemplo. Vai amar e vai andar segundo a vontade de Deus, de tal maneira que o amor é tão grande que a pessoa se constrange e se separa para você. É como o amor de Machia. Só que a gente vê as pessoas confrontando o incrédulo, não é? O casado que é crente confronta o cônjuge incrédulo. Leva a gente lá para dentro, jejua, repreende, faz um monte de coisa, fala que ele é ímpio, castiga ele, aí você não santifica ele. Você faz o quê? Empurra ele mais ainda para o mundo. Deu para entender, gente? A gente não deve mistificar a palavra santidade. Santidade é separar. E Yeshua nos ama tanto que
nos constrange e nos separa do mundo para Ele próprio. Se nós amarmos o nosso cônjuge como Deus manda, nós separamos eles para nós. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Até os filhos são santificados. Agora presta atenção. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Prestou atenção nisso? Pois Deus nos chama em paz. Você entende isso que está escrito aqui? Hein? Entende? Que servidão é essa? Se tu entende. Eu acho que tu não entende. Entende? Vou repetir. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se. Se ele não quiser ir embora, fique com ele. E o ame e o santifique para você. Agora, se ele falar, olha, eu não quero ficar contigo mais não, deixa eu ir embora. Aí Paulo continua. Porque o irmão ou a irmã, ou seja, aquele que crê, não está sujeito à servidão, porque Deus nos chamou em paz. Se as pessoas entendessem isso aqui, ia evitar um monte de problema que eu vi dentro da igreja. Às vezes o cônjuge incrédulo foi embora e a pessoa fica ali jejuando para a pessoa voltar. E isso não é bíblico. Pode ficar espantado. Isso não é bíblico aqui, ó. Não está sujeito à servidão. Vou dar um exemplo. Imagina um casal legalmente casado e não crente. Estão casados lá, casados no mundo. Um dos cônjuges se converte, não importa, o homem ou a mulher, não importa. O outro, não convertido, diz: nós, quando casamos, você não era crente. Ou você larga esse negócio, ou eu largo você. Acontece isso? Pois é, acontece. Aí o cônjuge que se converteu, está firme na rocha, diz assim: olha, eu não largo meu Salvador. Não vou largar, não. Então, o não convertido vai embora, some mesmo, larga a pessoa. Abandona seu cônjuge, agora convertido. O cônjuge convertido é abandonado, logo, ele não fica mais sujeito à servidão conjugal. Essa servidão que o apóstolo Paulo está falando é da servidão conjugal. Porque para Deus, quando eu caso com a minha esposa, eu tenho que servi-la e ela me servir. Porque o amor de Deus é um amor não egocêntrico, mas é um amor para servir. Deu para entender? Aí as pessoas começam a obrigar aquela pessoa que é crente ficar ali em jejum e oração até que o outro volte. E eu já vi gente envelhecer e o cônjuge não voltar. Até já ter casado com outro. Não, você tem que ficar aí firme. Isso não é de Deus, isso é maligno. Porque o cônjuge, se foi abandonado, é outra maneira que ele tem direito ao divórcio e tem direito a reconstituir a sua vida legalmente diante de Deus. Ah, não, mas eu quero orar até o meu... Aí é problema seu. Isso não é bíblico. Deus não quer nem que você segure se a pessoa quer ir embora. Está escrito aqui, ó. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, ó. Se ele falar, eu quero ir embora, vá. Eu quero ficar, fique com ele e o ame para o santificar. Porque aí você santifica também os seus filhos. Deu para entender, gente? Essa servidão aqui, Deus nos chamou para a paz. Quem fica, o cônjuge quis ir embora, quem fica orando para trazer o cônjuge de volta, tem paz? Não tem, gente. Quem já viu isso na igreja? Eu já vi um monte. A gente fica até com medo de falar, porque eles vão até expulsar demônio da gente. Mas, isso não é de Deus. Não é de Deus o que eles estão fazendo. Não é de Deus. De Deus é deixar ir, porque Deus nos chamou em paz. E quem vive assim, não vive em paz.
Então, quem se converteu não está sujeito à servidão conjugal, porque o outro quis ir embora por vontade própria. Não fica mais sujeito àquele pacto de casamento. Não está mais sujeito, porque a pessoa foi embora. Então, ela tem direito de entrar com divórcio. Logo, adquire o direito do divórcio legal segundo a lei de Deus. E havendo o direito de um divórcio legal, há o direito de um novo casamento legal diante de Deus. Só existe essas duas formas para divórcio diante de Deus. Só essas duas. Sexo ilícito, que inclui adultério, que inclui homossexualismo e todo sexo ilícito. Sexo em grupo. Se o cônjuge teve lá sexo em grupo, você pode separar do seu cônjuge diante de Deus. Sexo ilícito. Adultério, grupal, homossexual, tudo isso você pode abandonar. E tem uma coisa que falo eu, vou falar igual Paulo. Falo eu. Por exemplo, o cônjuge espanca o outro a quase matar. Eu tenho para mim que ele tem direito de se divorciar diante de Deus, porque senão mata a pessoa. Até uma defesa da vida, né? Entendeu? Eu não coloquei aqui não, mas eu penso assim. Quando a pessoa é violenta, essas coisas, a gente sabe que isso acontece. Viuvez não está dentro disso, porque viuvez a pessoa está livre. Amém? Então não está dentro disso. Viuvez a pessoa pode casar, o conselho do Senhor é: case-se no Senhor. Eu casei no Senhor a primeira vez, meu marido morreu, a minha esposa morreu, agora eu vou casar com qualquer um. Não, não pode. Você tem que casar no Senhor. Você não é amigo do Senhor? Não fazeis julgo desigual. Casamento com incrédulo é julgo desigual. Então, para divórcio legal, só existem essas duas condições. Sexo ilícito, aí adultério, etc. E abandono de um dos cônjuges que é incrédulo. Amém? Você não vai encontrar outra coisa. Inclusive, o abandono é chamado de abandono conjugal, o abandono do pacto, né? Conjugal. Agora, a vontade de Deus, obviamente, é que se o cônjuge que traiu se arrepender, o cônjuge traído venha perdoar. Deus quer isso. Tem a parte legal, mas Deus quer que nós venhamos aprender a perdoar. Se você não conseguiu perdoar o cônjuge, você tem direito de divorciar e de refazer seu casamento. Rafael, e o cônjuge que saiu? Qualquer um casar com ele comete adultério. Amém? Mas a pessoa não sabia. O fato de não saber não significa que o adultério não foi formado. Amém? O adultério vem e a pessoa tem que largar o adultério, né? Arrepender do pecado, etc, etc. Amém? O perdão é apresentado na Bíblia como um ato essencial para a vida espiritual e para Deus nos perdoar. Porque se eu não perdoar, Deus também não perdoa. Só no caso de casamento é que você tem o direito de não perdoar. Você pode divorciar. Mas também não tem que ficar com ira. Divorcia e deixa a pessoa para lá. Amém? Glória a Deus. Ele é visto não apenas como uma ação benéfica para quem perdoa, liberando-se da amargura e do ressentimento, mas também como uma condição para receber o perdão divino. Amém? Sendo que no casamento é a única exceção. Em nome de Yeshua, Shabbat Shalom. Espero ter tirado as dúvidas. Eu vi um pastor falando e eu falei, meu Deus, essas coisas. Amém?